Oi, pessoal, eu sou Paula Queiroz, sua mentora de revisões, e hoje eu tô aqui pra gente começar um quadro novo aqui no nosso canal do YouTube, falando sobre nossas caixinhas do conhecimento. Antes de tudo, eu vou pedir pra você deixar o seu like e seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @reviseenfermagem.app, e se inscrever aqui no canal do YouTube, porque quanto mais vocês se inscreverem, curtirem e comentarem, mais vídeos nós teremos por aqui. Então vamos lá. Eu sou sua mentora de revisões, eu já disse isso, né? E revisão é a chave para a sua aprovação. Não existe ninguém na face da Terra que possa dizer para você que revisar é uma coisa ruim. Pelo contrário, a única forma de você conseguir reter o seu conteúdo na memória é por meio da repetição, ou seja, por meio da revisão. Então, revisão é a chave para a sua aprovação. Devido a isso, eu criei um método que eu fazia revisões quando eu estava estudando para o meu concurso. E esse método eu apelidei de caixinhas do conhecimento. Mas, Paulo, o que são essas caixinhas do conhecimento? Gente, é uma forma de tanto eu fazer um estudo reverso, ou seja, quando eu via uma questão, eu verificava o que era abordado daquele tema nas questões. Por exemplo, eu ia estudar queimadura, então antes de eu estudar, eu ia e fazia uma seleção de questões sobre queimaduras. Isso se chama estudo reverso. É o estudo a partir das questões. Então, eu vou para as questões, verifico o que é que as bancas estão abordando e depois eu faço o meu estudo, certo? Então, queimadura. Colocava lá num buscador, num site de questões sobre queimaduras e verificava o que estava sendo abordado pelas bancas dessa temática. A partir de então, eu criava tópicos, certo? E esses tópicos eu utilizava tanto para procurar questões depois, para fixar o meu conteúdo por meio de questões, fazer flashcards, que também é um outro método de estudo ativo muito importante para a sua revisão, e, por fim, mas não menos importante, eu usava a revisão do tipo Feynman, um método Feynman de revisão com essas caixinhas. Mas, Paula, que método de revisão é esse? Bom, o método Feynman é aquele método que você ensina a você mesmo ou ensina a outra pessoa sobre um tema. Por exemplo, eu estou aqui praticando o método Feynman com vocês. Eu estou explicando para vocês o que é que vai cair na sua prova sobre queimaduras. Quando a gente explica para outra pessoa, o nosso cérebro ele também consegue reter mais o conhecimento, tá, gente? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre nossas caixinhas de conhecimento com relação ao tema queimaduras. Vamos lá. Então, o que eu preciso revisar em queimaduras? Gente, eu garanto para vocês que se vocês revisarem o que está aqui nessas caixinhas, vocês vão conseguir gabaritar as questões sobre esse tema na prova de vocês. Assim como também vocês podem utilizar esses tópicos para procurar questões do tipo sobre queimadura em bancos de questões, tá bom? Também você pode acrescentar caixinhas suas. À medida que você for respondendo questões, se você encontrar alguma que a temática não esteja aqui, você pode acrescentar a sua própria caixinha do conhecimento. Paula, o que eu preciso revisar em queimaduras? Vamos lá. Gente, é imprescindível saber sobre a fisiologia da pele. A gente precisa entender quais são as camadas da pele, como se dá o nível de profundidade dessas camadas, para a gente poder entender também tanto a classificação das feridas, das queimaduras, e também como se dá o processo de cicatrização, tá bom? Causas das queimaduras, isso é importante para a gente poder também classificar, principalmente nesse tópico aqui, ó. As queimaduras que são consideradas graves, tá? Então a gente classifica tanto, existe uma cartilha do Ministério da Saúde, que é bem antiga, mas também o PHTLS, ele traz classificações como se fosse sinais de alerta que potencializa a gravidade dessa queimadura. Então, elas estão muito associadas. Fisiopatologia, assim como fisiologia da pele, a fisiopatologia, ela está dentro do mesmo quadrinho de conhecimento. Você vai estudar fisiopatologia para ver como se deu aquela queimadura e o que você pode fazer para melhorar, principalmente no tratamento delas, certo? Também nas consequências dela. Por exemplo, o que é que pode acontecer com um grande queimado, com uma pessoa que sofreu uma queimadura?
eu posso ter um choque hipovolêmico, um distúrbio hidroeletrolítico. Se for por inalação de fumaça, a gente vai ter a concentração do gás carbônico do cianeto. Então, a gente vai precisar pensar fisiopatologicamente o que aquela queimadura que aconteceu daquela forma, daquele tipo, vai gerar em consequência para o nosso paciente, tá? Além disso, a gente vai ter que fazer a avaliação primária e secundária, certo? Do agravo. A gente vai ter que fazer aquele ABCDE, ABCDE, a depender de como foi a nossa queimadura, tá? Características das queimaduras. Vocês já com certeza já ouviram falar que as queimaduras podem ser classificadas em primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau, certo? Porém, o PHTLS trouxe uma mudança com relação a essa classificação, que hoje está sendo até mais utilizada do que a classificação do Ministério da Saúde em graus. Então, é importante a gente saber os dois tipos de classificação, diferenciar e saber a fonte dessa informação. Regras do nosso percentual de queimado, chamada regra dos 9. Vocês já viram com certeza aquele bonequinho que a gente vai colocando 9 na cabeça, 9 no tronco. Então, isso é importante. Algumas questões de prova trazem para você calcular o percentual de superfície queimada daquela pessoa. E ela vai te dar um enunciado, vai te dizer quais partes do corpo humano estão queimadas e você vai ter que saber, por meio da regra dos 9, qual é o percentual daquela parte e qual é o total, para você identificar a superfície queimada, corporal queimada. E, gente, existem outros autores que também trazem percentual de superfície queimada. A regra dos 9 é conhecida como regra de Wallace e Pulaski, certo? E a regra que caiu na minha prova do meu concurso, que eu coloquei inclusive aí porque eu errei no meu concurso. Eu nunca tinha ouvido falar dessa regra. Então, isso é o estudo reverso. Caiu na minha prova, eu errei, trouxe para minha caixinha de conhecimento. Land e Braude. Acho que é assim que se pronuncia. Então, também é um bonequinho que tem percentuais diferentes dos percentuais da regra dos 9. A gente vai ter que fazer a reposição volêmica do paciente, principalmente, gente, se você for enfermeiro, tá? O enfermeiro, para enfermeiro, cai questões da fórmula de Parkland e de calcular essa fórmula, principalmente em bancas de alto nível. Queimaduras graves, eu já falei que a gente tem que fazer a classificação de acordo com os critérios, inclusive foi a questão do dia de hoje lá no nosso Instagram. A gente tem que saber sobre queimaduras elétricas, síndrome compartimental, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, insuficiência renal que pode ser causada por meio das queimaduras elétricas. Lembrando, gente, que queimadura elétrica é um sinal de gravidade, tá? Inalação de fumaça, que cuidados eu vou ter quando a inalação de fumaça pelo meu paciente? Eu tenho que entender e saber os primeiros socorros para queimaduras. Não utilização de gelo, não romper as bolhas, já caiu muito, viu? Não romper as bolhas no atendimento pré-hospitalar. Saber sobre lesões causadas por violências. A gente teve até um caso recente, se eu não me engano, acho que foi mês passado, que caiu na mídia. Uma queimadura por ácido. Uma pessoa passou e jogou um ácido em uma outra mulher. Por fim, mas não menos importante, a gente tem que saber sobre um cuidado chamado fasciotomia para lesões que são circunferenciais. E isso tudo, gente, pode ter certeza que já foi abordado em provas de concurso e pode cair na sua prova. Eu espero que vocês tenham gostado das caixinhas de conhecimento de queimaduras. E a gente vai fazer uma caixinha dessa toda semana. Inclusive, se você for ver os outros vídeos do meu canal, toda aula minha eu começo com as caixinhas de conhecimento, porque é preciso você ter uma visão geral para você conseguir organizar o conteúdo na sua memória, tá bom? Eu te encontro nos nossos canais. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu comentário. Aproveita e comenta pra mim qual é a próxima caixinha de conhecimento que você quer ver aqui no canal. Revisão é a chave para a sua aprovação. Bora revisar comigo. Até mais!